Já passo para a professora Tânia, né, Magno, para as suas considerações. Isso. Bom dia, bom final de dia, né? Eu vou tentar ser o mais breve, mas não vou ser, porque tem aqui a exposição. Um texto, eu vou passar para o Paulo, é mais longo. Eu fiz aqui um resumo do texto. Eu estou trazendo um texto, não estou trazendo imagem, nada disso, porque nem estou entrando muito em detalhes do que a nanotecnologia não quer, porque eu sabia que durante o seminário, dada a experiência de 10 anos, isso iria ser trazido. E eu estou focando na minha área. Eu sou socióloga, trabalho com sociologia do desenvolvimento há mais de 25 anos. Então, é um tema que é o tema ambiental, acoplou-se ao desenvolvimento. Então, é uma sequência, políticas públicas, desenvolvimento. Então, eu tento fazer um resgate nesse campo, é teórico, né, para a gente questionar, afinal, que modelo é esse. Só para complementar, eu tenho, deram parabéns aos professores. Obrigada, eu tenho 48 anos de magistério. Desculpa se eu vou ser outra professora aqui. Pode passar. Bom, título, pode passar. Quem que vai ficar? Você quer que eu fique? O desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico não pode ser analisado dissociado das condições concretas de sua produção, ou seja, da sociedade em que é produzido, o que, em nosso caso, nos leva a considerar sua relação com o modelo de desenvolvimento e de expansão do capital. Estou pensando na nossa sociedade. Ao refletirmos sobre a relação meio ambiente e nanotecnologias, partimos dessa base teórica. É isso que está norteando o meu pensamento. Na presente comunicação, a ênfase no campo das nanotecnologias se volta para o seu emprego na produção alimentar. Eu vou me basear nisso. Pode passar. O racionalismo científico, que marcou o desenvolvimento das sociedades ocidentais a partir do século XVIII e moldou a lógica do mundo pelos valores decorrentes da ocidentalização do pensamento, se nos trouxe, por um lado, conquistas e avanços significativos, nos fez modernos, por outro, foi o responsável por um modelo de desenvolvimento perverso e destruidor, tanto para o meio natural como para as culturas humanas. As grandes revoluções no campo do conhecimento foram quase sempre resultantes das descobertas originadas no campo da física e da biologia, a mecânica e o cálculo infinitesimal de Newton no século XVIII, Darwin e a teoria da evolução das espécies, a microbiologia de Pasteur, o modelo atômico de Niels Bohr e a teoria da relatividade de Einstein são alguns dos feitos no campo do conhecimento que marcaram a evolução do pensamento ocidental e sacudiram as bases dos paradigmas tradicionais e, aparentemente, desencantaram o mundo. Pode passar rápido. Vários são os problemas apontados como decorrentes do atual modelo de desenvolvimento e que nos colocam numa encruzilhada para os tempos futuros. Entre esses problemas se destacam o inchaço das cidades, das diferentes formas de poluição, a violência, a intolerância, os desafios para o controle da destruição de armas, né, em massa, das armas de destruição em massa, as guerras, a fome, que ainda graça no planeta, a escassez cada vez maior dos recursos naturais, com destaque para a questão das águas, da água potável, que, segundo alguns analistas, é morte das futuras guerras, né? As novas conquistas no campo científico e tecnológico e as promessas que as cercam, e este é o caso das nanotecnologias, também devem estar elencadas no rol desses problemas. É preciso não se esquecer das incertezas que ainda temos em relação ao emprego das nanotecnologias, né, em relação à saúde e ao meio ambiente em especial. Afinal, um remédio em dose errada pode, ao invés de curar, matar o paciente. Pode passar. A nanotecnologia é uma tecnologia de ponta que poderá ter e já tem inúmeras aplicações em vários campos do conhecimento. Frente ao amplo leque de possibilidades de seu emprego, apresenta-se do ponto de vista de mercado como um investimento seguro e do futuro. Por isso, bilhões são investidos. Não é à toa. O capital não investe à toa, não.
Nesse sentido, é preciso discutir as questões éticas e legais que devem regular o uso das nanotecnologias, pois trabalha-se neste campo ainda com muitas incógnitas. É preciso considerar, ao se analisar a relação meio-ambiente e nanotecnologias, que a ciência e a tecnologia não são neutras e, portanto, nunca estarão a serviço de todos, indistintamente e sem custos, e que há uma interdependência entre tecnologia e sociedade. Como dizem dois pesquisadores, o Folladori e a Invernizzi, a imagem de que a tecnologia é algo neutro e resulta de inventores bem intencionados não se sustenta. Isso é uma pequena introdução. Vamos, então, dentro disso, as marcas da modernidade. Então, as conquistas científicas e tecnológicas. O século XX foi marcado por grandes e significativos avanços e conquistas no campo científico e tecnológico. As distâncias foram encurtadas graças às novas tecnologias de comunicação. O mundo tornou-se pequeno, o homem mais veloz, e a tradicional noção de espaço e tempo ficou cada vez mais afetada. Há, nesse sentido, uma nova geografia da espacialidade a nos desafiar. Este fantástico desenvolvimento tecnológico mudou o sentido de nossa inserção no mundo com a quebra de fronteiras tradicionais que delimitavam os espaços limítrofes de circulação de uma classe em relação à outra. As ondas magnéticas da viagem virtual estão potencialmente abertas a todos que puderem nelas navegar, até mesmo os piratas do novo tempo, os caçadores de informação alheia, os hackers. Sem dúvida, uma nova, estranha e desafiadora forma de pirataria. Nas telas do computador, essa poderosa espaçonave doméstica, as identidades são diferenciadas e selecionadas apenas em relação ao seu potencial de navegação e aos seus campos de interesse. O contato pessoal é substituído pela imagem virtual. Nesse sentido, o público e o privado passam a desempenhar um novo papel. Há um novo redimensionamento dos conceitos de tempo e espaço, dentro, fora, perto, longe, aqui e lá, eu, você, nós, os outros. O homem que adentra o século XXI é um ser veloz, filho do ar, das ondas eletromagnéticas, sempre em movimento, mas sem se fixar em lugar nenhum. É um nômade por opção. É filho de Hermes, o deus dos pés alados, mas também é filho de Vulcano, forjador de armas, senhor das guerras, pois o século XX foi marcado não só pela velocidade das mudanças, mas por guerras, grandes e terríveis guerras mundiais, com toda uma imensa sequela de mazelas que até hoje marcam a humanidade. Também as conquistas no campo das estratégias de guerras deveram-se aos avanços científicos e tecnológicos. Tanto serviram para salvar vidas como para eliminá-las. Não é mais preciso sair de casa para destruir o inimigo. Basta controlar um painel eletrônico e apertar botões. Em poucos segundos, somos capazes de varrer da face do planeta a vida. E assim, novamente, temos a certeza de que tornamos o mundo pequeno. Paralelo a tantas incógnitas sobre o futuro de nosso destino planetário, graças às novas descobertas científicas e tecnológicas aplicada ao campo da medicina, a nossa expectativa de vida está cada vez mais longa. Na Idade Média, ela não ultrapassava 35 anos. No início do século XX, ela tinha se elevado um pouco mais, mas aos 50 anos, uma pessoa já era considerada senil. Eu já não existiria mais. Na década de 50 do último século, a expectativa de vida girava em torno dos 60 anos. Hoje, em algumas regiões especiais nos países mais ricos, ela já ultrapassa os 80 anos. E segundo as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nesse campo do conhecimento, calcula-se que até o final do século XXI, a média da humanidade de vida, deverá ultrapassar os 100 anos. Contraditoriamente a isto, boa parte da população da Terra que reside em regiões pobres ainda carece do mínimo para sobreviver e a fome ainda é a causa de boa parte das mortes prematuras, principalmente entre as crianças, e ocorrem muitas vezes mascaradas por enfermidades delas decorrentes.
A média de vida em alguns países localizados nas áreas mais pobres do planeta ainda é muito baixa. Vivemos cada vez mais em mundos separados e distantes, embora as distâncias tenham se encurtado e seja possível viajar numa velocidade inimaginável 100 anos atrás. A distância social, econômica, política e cultural tem aumentado. Eric Hobsbawm, historiador, após uma análise minuciosa sobre os principais marcos históricos, políticos e sociais dos últimos 100 anos, concluiu que este havia sido um breve século. O sociólogo italiano Giovanni Arrighi, após se debruçar sobre os longos 600 anos de hegemonia da economia capitalista mundial, conclui, contudo, que foi um longo século. As perguntas que os dois analistas fazem acerca do século que acabamos de deixar para trás coincidem de certo modo e, sem dúvida, estão afinadas com a preocupação de outros analistas sobre os rumos que a humanidade irá tomar no século que se inicia. As duas grandes guerras tornaram-se marcos importantes no século XX, em especial o conflito dos Estados Unidos da América do Norte, EUA, com o Japão, que culminou com a explosão das bombas atômicas lançadas sobre as cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. Mais de 100 mil civis que não foram avisados, não puderam se preparar, fugir, esconder-se, abrigar-se do cogumelo maligno, desapareceriam para sempre, viraram poeira. Não havia corpos para enterrar, só cinzas e ferro restorcido. Os que não pereceram na hora sofreram queimaduras e a maioria morreu depois. Os sobreviventes ficaram marcados para sempre com queimaduras que nunca sararam e eram hereditárias. A famosa rosa de Hiroshima, que inspirou os poetas, é uma lembrança que nunca mais seria varrido da memória do povo japonês e do mundo, que atônico recebeu a terrível notícia e descobriu que também estava vulnerável. Findada a Segunda Guerra, no rescaldo das ruínas da destruição, o mundo ainda atônito deparou-se com uma outra revelação. A existência de um grande número de pessoas em imensas regiões do planeta vivendo em condições subhumanas. A fotografia que se revelou para o mundo trazia as marcas das disparidades econômicas e sociais entre as nações como a sua principal estampa e denunciava as consequências perversas dos sistemas colonialista e imperialista, mostrando a face cruel do capitalismo. Durante mais de 50 anos, o tema-chave das agendas mundiais foi o combate à pobreza no mundo e ao subdesenvolvimento, conceito, inclusive, criado para explicar essa realidade. Neste afã, foram investidos milhões de dólares em programas que tinham como meta alavancar, aliás, essa alavanca é de uma teoria de um economista norte-americano, Rostow, e que foi durante muito tempo considerado, né, uma bela teoria. As deficientes economias e preparar a decolagem do país pobre. A imagem, alavanca e decola, lá para cima. Em contrapartida, essa ajuda, veja que eu ponho tudo entre aspas, as nações ricas e desenvolvidas para com as nações pobres e subdesenvolvidas, o fosso entre ricos e pobres se acentuou cada vez mais. E em sua ânsia e necessidade de expandir-se, o capital completou a sua partilha do mundo, não se esquecendo de fincar pé e impor a sua regra em nenhum recanto do planeta. A esse processo de expansão capitalista total dá-se o nome de globalização. De modo que pensar o mundo hoje é pensá-lo na lógica da globalização, com todos os seus efeitos positivos e negativos. Não se trata de gostar ou não, de querer ou não, de estar a favor ou contra. O processo de amálgama do mundo, sob a égide do capital, tem cumprido a sua missão. Nesse sentido, o sociólogo francês Edgar Morin está correto ao afirmar que não existem mais esquinas perdidas no mundo onde possamos nos abrigar ou esconder. Na década de 70 do último século, uma outra questão se fez presente imperativa nas agendas mundiais que discutiam a situação planetária e que acabou por colocar em xeque toda a lógica desenvolvimentista até então considerada correta. O planeta estava agonizando.
A corrida desenfreada do desenvolvimento capitalista, alicerçada no mito do progresso, havia provocado e continuava de forma exponencial a provocar danos irreparáveis à vida no planeta. O destino da Terra e de toda a humanidade estava na berlinda. A questão da sustentabilidade da vida na Terra é atualmente uma temática presente em quase todos os debates sobre as sociedades humanas e os rumos civilizacionais. A respeito desse culto, Edgar Morin é cauteloso e chama atenção para a necessidade da gente repensar o nosso conceito de desenvolvimento e progresso, que tem conduzido o planeta ao esgotamento dos recursos naturais, aumento do fosso entre ricos e pobres, bem como a crescente onda de intolerância que vem marcando a política dos países ricos frente às ondas migratórias das populações das regiões pobres do globo, que migram em busca de uma alternativa de sobrevivência. Paradoxalmente, ao lado de grandes conquistas no campo científico e tecnológico, significativa parcela da população mundial ainda morre de fome. Não diminuímos as disparidades econômicas e sociais entre as nações, ao contrário, acentuou. Temos um mundo em guerra, não uma nova grande guerra, mas pequenas guerras fratricidas que ocorrem pelo mundo todo, que dizimam anualmente milhares de pessoas e deixam outras tantas inválidas, guerras alimentadas pelo ódio e a intolerância e pela ânsia do lucro, guerras que se utilizam e investem na área das novas tecnologias para poderem ser mais eficazes, guerras que põem em vista a vida no planeta, mas se banalizaram. Ninguém hoje mais liga para a guerra. Tem guerra, troca de estação. É como se fosse natural, nós naturalizamos, né? Como diz o Alain Touraine, banalizamos a violência. Pode mudar. Bom, e aí a gente chega na nanotecnologia. Né? É sobre essa ética que eu posso pensar. Eu não posso pensar sobre outra. Não é? E como eu não sou engenheira, não faço nanotecnologia, então... A manipulação de elementos em escala nanoscópica já garante a mescla entre compostos orgânicos e inorgânicos. É uma coisa fantástica. Favorecendo a inter-relação entre as tecnologias baseadas em organismos vivos e as tecnologias baseadas em máquinas. Essa possibilidade promete gerar uma simbiose entre máquinas e organismos, particularmente entre neurônios e redes informacionais. Também há o aprimoramento de cada dimensão separadamente, com organismos cada vez mais otimizados e máquinas com inteligência semelhante à dos humanos. Sobre a aplicação na cadeia de alimentos, as nanotecnologias, as pesquisas são bem promissoras, iniciando na agricultura, desde o preparo do solo, do plantio, a seleção de sementes, e o emprego de fertilizantes e bactericidas, até a industrialização e fabricação de novos tipos de comida, bem como de embalagens. Os horizontes que se apresentam para o uso das nanotecnologias no campo alimentar parecem ser infinitos. É possível, no processo de fabricação do alimento, alterar a cor, o sabor, a resistência, a consistência, bem como a estética, graças ao emprego na nanotecnologia. Já foi visto isso aqui, inclusive, ontem, pelo pessoal do curso, etc. Né? Esses alimentos resultantes tanto das modificações genéticas, no caso dos transgênicos, que aqui eu não entrei especificamente, como os resultantes do emprego de nanotecnologias, são tidos como o alimento do futuro, o alimento do homem moderno. Há muito dinheiro investido nesse tipo de alimentação, tanto na pesquisa com transgênicos como nas nanotecnologias. São bilhões de dólares que se digladiam no mercado de alimentos, movimentando e enriquecendo poderosos conglomerados econômicos transnacionais. Apesar desse avanço todo, né, a fome continua a rondar o mundo como há mais de 70 anos. Nós não resolvemos problemas elementares. Os alarmantes índices de fome no mundo, segundo Boaventura de Souza Santos, denunciam a inoperância dos organismos mundiais responsáveis para solucionar o problema da fome e, mais, a existência de uma indústria da fome. Ziegler, é um sociólogo suíço, denuncia como cruzados do neoliberalismo que fomentam a fome no mundo os Estados Unidos e suas organizações mercenárias, a OMC,
o Fundo Monetário Mundial e o Banco Mundial. Segundo Ziegler, atualmente as 200 maiores sociedades do ramo agroalimentar controlam cerca de 1/4 dos recursos produtivos mundiais. Exercem um monopólio de fato sobre o conjunto da cadeia alimentar, da produção à distribuição varejista, passando pela transformação e a comercialização dos produtos, do que resulta a restrição de escolhas de agricultores e consumidores. Apenas 10 sociedades, entre as quais a Aventis, Monsanto, Pioneer e Syngenta, controlam 1/3 do mercado mundial de sementes, cujo volume é estimado em 23 bilhões de dólares. As maiores empresas que controlam o mercado de alimentos são também as maiores produtoras de grãos e produtos oriundos da manipulação genética, a saber, Monsanto, Syngenta, Cargill, Bayer, BASF e DuPont. Pergunto, os nanofoods serão solução dentro desse sistema? No momento estão em desenvolvimento formas de transportar alimentos, pequenas proporções, grandes potenciais. De transportar nutrientes através de nanomateriais, embalagens baseadas em nano, que conservam melhor o sabor, a durabilidade, e nanoingredientes que podem se arranjar de diferentes modos de acordo com os estímulos externos específicos, como funciona o micro-ondas. Não é? Então, se tudo for bem sucedido, pode mudar o cor, sabor, nutrientes, de acordo com o requisito de cada consumidor. Isso é uma coisa séria, realmente a tecnologia vai longe, né? Também poderiam ser desenvolvidos filtros para eliminar toxinas ou mesmo modificar sabores, retendo substâncias de acordo com o formato de suas moléculas. Uma última possibilidade a ser desenvolvida seria a elaboração de embalagens que podem detectar quando os conteúdos estão estragados, etc, etc. Pode passar. Isso já foi bem trabalhado. Contudo, a grande preocupação dos fabricantes é que os alimentos produzidos à base de nanotecnologia possam vir a ser rejeitados como os que utilizam organismos geneticamente modificados em sua composição. Essa chance foi apontada por um estudo da Food Standard Agency, agência britânica de regulação de alimentos. Segundo os pesquisadores, o único modo de reverter essa tendência seria lidar adequadamente com a percepção dos riscos envolvidos. No entanto, os riscos envolvidos ainda não estão claros nem para as agências reguladoras. Em 2011, as autoridades alemãs advertiram que, ainda que não haja suficientes evidências científicas sobre os riscos à saúde decorrentes de nanomateriais, o potencial carcinogênico de algumas nanopartículas deve ser levado a sério. Estou acabando. Agora vocês vão pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, que houve uma alteração em toda a programação, e eu vou terminar. Vocês permitem? Tem mais uns 3 ou 4 minutos. Porque aí é o meu protesto. A percepção dos riscos pelos consumidores não detém, contudo, o crescimento do setor, não é? Esse setor continua crescendo bastante. E é esperado que chegue a 20,4 bilhões de dólares em 2015. Isso já passou para trilhões, a estimativa hoje já é de trilhões de dólares. E uma das principais aplicações seria melhorar a propriedade nutricional das junk food, sem alterar o gosto prazeroso. Também isso já foi tratado ontem, mostrou tornar o doce sem açúcar, tudo isso. Não é? Bom, aí são alguns exemplos de nanoalimentos, eu vou puxar porque, inclusive, já foi falado na ração de frango, na marca do Nestlé, dos peixes, isso ontem já foi tratado, né? Pode passar. Tá? Os materiais, pode passar isso, que isso já foi bastante trabalhado, né? A euforia em relação aos nanofoods é tão grande que o Fórum Econômico Mundial elencou a nutrição saudável em nível molecular como uma das 10 principais tendências tecnológicas que supostamente poderiam ajudar a alcançar um crescimento econômico sustentável nas próximas décadas. Essa palavra é problemática, desenvolvimento econômico sustentável. A tecnologia funcionaria fornecendo os nutrientes necessários ao organismo de acordo com o que o seu código genético manda. Os investidores estão confiantes de que essa nova tecnologia possa ajudar a gerenciar o diabetes e a reduzir a obesidade. 2 hoje formas que mais vendem medicamento do mundo. Diabetes e obesidade. Isso não é para fazer mal em ninguém, não. É porque a indústria farmacêutica vai ganhar e muito com isso. Pode passar.
Relatório da OECD aponta que inovações no setor agrícola, envolvendo a decodificação e análise de DNA, poderia capacitar agroempresas a prever, controlar e melhorar a produção. Isso também já foi feito, mas isso era dito como impossível, mas já existem algumas experiências na Tailândia, nesse sentido, e que parece que são promissoras. Pode passar. As incertezas e os efeitos das nanotecnologias têm gerado uma série de relatórios, projetos de leis, recomendações pelo mundo. Alguns países apresentam uma resistência maior à comercialização dos nanoprodutos, enquanto outros estão empolgados com os benefícios e a possibilidade de desenvolvimento que a nanotecnologia pode proporcionar. Há um fértil imaginário social que vem sendo criado frente a este potencial mundo novo. Produtos em nanoescala, em escala nanoscópio, nanofoods, parecem poder solucionar inúmeros problemas no campo alimentar, criando uma nova concepção de alimentação, de modernidade nesse campo. Pergunto de novo, serão a solução? Pode passar, isso que a gente falou. Aí, terminando, duas coisas. O alerta para os cuidados que devemos ter nos estudos de commodities ambientais feito por Amir El-Khalili nos parece bem a propósito para a gente pensar essa relação meio ambiente e nanotecnologia. Ela diz, quando exportamos soja, vendemos também solo, água, energia, biodiversidade, sangue e suor dos que produzem e sofrem com sol inclemente na imensidão das lavouras. O estudo da ONG WWF mostra o Brasil como líder ranking dos países importadores de água virtual agrícola. Exporta 91 bilhões de metros cúbicos por ano, mas importa 199 bilhões. Por outro lado, a WWF afirma que o Brasil gasta 5,7 bilhões de metros cúbicos anuais de água na produção de mercadorias que serão consumidas na Alemanha, principalmente café, soja e carne. Esse requisito não é considerado como dado formal no processo produtivo padronizado para a compra e venda de commodity, exemplificando, cada tonelada de soja vendida implica o uso de 2.000 toneladas de água. Finalmente, diferentes dimensões da vida social têm sido afetadas pelos avanços da tecnociência. Novos valores culturais emergem desses avanços e das inúmeras possibilidades que são apresentadas à sociedade para solucionar vários problemas, entre eles os relativos ao meio ambiente e alimentação. Para passar. Como adverte Zygmunt Bauman, nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Talvez até não consigamos, segundo ele, conceber nossa vida sem a mais da tecnologia, não é? E não estamos contabilizando o custo ambiental resultante dessas mudanças, e nós temos uma lógica, elas vão resolver tudo. A vida na nossa sociedade industrial transformou-se em muitas esferas. Por exemplo, varrer o chão, cortar grama, você tem aparelho para tudo hoje. Então, a nossa mão se potencializou e agora nós precisamos dessa expertise para poder sobreviver, como se a gente não pudesse viver sem ele. Eu me lembro, acabou a luz lá em casa, terminou a televisão, meu marido quase entrou em crise. Teve uma crise, caiu. Mas eu vou fazer meu programa de televisão, quer dizer, não é possível. Então, é um negócio sério, é verdade, pode passar. A reflexão desses autores a respeito de nossa dependência em relação às inovações tecnológicas, nossa disposição em aceitar as novas tecnologias, como se fossem isentas de malefícios, é bem pertinente ao caso aqui analisado, não é? E esse parece ser o caso da nanotecnologia, pois apesar do problema da propaganda vai resolver o problema da fome, nós estamos com os problemas aí. Pode passar. E, finalmente, eu termino novamente com uma chamada que a Mira faz, sobre a forma de coibir fraudes na concessão dos créditos de carbono, mas que eu acho que é bem pertinente para o nosso caso, o que a gente vem reclamando, como levar essa questão. Ela diz, quando chegamos nas comunidades e falamos ao indivíduo comum, no sentido de melhor orientá-lo, aos poucos vamos inibindo a ação predatória dos grandes especuladores, oportunistas e estelionatários. A única forma de mudar esse modelo econômico deteriorado e disseminado pelo mundo é com mobilização. Mas, para isso, é preciso uma nova consciência que tenha como base o tripé educação,
informação e comunicação. E mais, é preciso torná-la ainda didática para que a sociedade possa pensar melhor seus fatos. Obrigada. Bem, como o professor Guilherme abriu mão da sua intervenção, em função do horário adiantado, nós temos aí 5 minutos para eventuais perguntas e respostas. Então, as perguntas deverão ser de, no máximo, 30 segundos, senão as respostas não vão poder ser feitas. Tá? Quem desejar, por favor. A professora Eglice, né, o nome da professora que veio antes da professora Tânia? Eglice, o seu nome? Eglice. Eu ia perguntar sobre aquela questão final que você tinha colocado, antes de você colocar sobre os casos passados, os problemas passados que não foram resolvidos a tempo, mas aí, como você colocou, eu vou falar uma questão bem simples. A gente costuma dizer que a questão da regulação do Estado e o Estado tender para as empresas, é porque as empresas patrocinam essas pesquisas com o fim de conseguir recursos. Mas, no Brasil, quem patrocina as pesquisas, mais que qualquer empresa, é o Estado. O recurso é público. O povo paga para as pesquisas. Então, por que o povo não tem direito a sociedade civil organizada não tem direito de se meter mais nas pesquisas se o dinheiro do povo é usado para fazer as pesquisas? Ao contrário de outros países em que é a empresa que paga e aí as empresas ficam chateadas que se quer regular. É isso. Grícia, eu vou pedir o seguinte para todos. Todos nós vamos almoçar no mesmo local, perfeito? Nós, ontem, aqui, a professora Maria Cecília fez um pedido para que a gente cumprisse horário e estivesse aqui a 1h30, etc., etc. Eu gostaria de atender o pedido dela. Ela é uma pessoa que tem contribuído conosco, tem participado de vários, teve no nosso seminário do ano passado. Eu acho que eu gostaria de fazer um esforço para atender o pedido dela pelo passado do comportamento dela em relação à nossa rede, a mim pessoalmente, etc. Esse é um ponto. E o segundo ponto é porque as pessoas podem vir aqui e fazer pergunta. Todos nós vamos almoçar no mesmo local. Portanto, eu gostaria que aquele que tiver pergunta em relação à Grícia, o Diego, sente junto com a Grícia no almoço e veja a resposta da Grícia. Quem mais tiver pergunta, por favor, venha aqui e faça a pergunta e vá almoçar junto com a Grícia. Se for para a Grícia, mas tem a Tânia, tem a Sônia, tem o Adriano. Então, vamos colher as perguntas e vamos almoçar junto com aquele que vai responder a pergunta. Se tiver alguém que tem pergunta para todo mundo, escolhe um para almoçar e, na volta, veja a resposta do palestrante. Então, vamos lá. Quem mais, além do Diego? Não, mas a pergunta pode ser feita, não há nenhum problema em fazer pergunta. Não há nenhum problema em fazer pergunta. Perfeito? Mas se ninguém tem, nós estamos no horário nosso, 12h30. Perfeito. Vamos almoçar. Quem está com mala aqui pode deixar a mala aqui.